Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional, nosso tempo de buscar o Senhor. O tema de hoje é sobre vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a nossa natureza humana, a nossa carne é fraca. Essa é a grande fala de Jesus nesse texto que a gente vai ler hoje. O que a gente vai ver é como é importante a gente estar atento e prestar atenção no mundo espiritual e ficar se alimentando espiritualmente de maneira constante, porque a vida espiritual ela precisa ter a sua manutenção, ou seja, a gente precisa estar cuidando, buscando, crescendo, porque senão a gente enfraquece. E agora Jesus está chegando ao ponto que vai ser levado, preso, pelos nossos pecados. Para a gente entender um pouco esse tema de hoje, vamos ouvir o que Jesus estava fazendo e vamos ver o que ele recomendou aos seus discípulos. Então abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39 em diante, que diz o seguinte: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. E o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os seus discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Irmãos, antes de Jesus ser preso, ele vai buscar a presença de Deus. Ele está nesse monte para realmente encontrar forças do Senhor. E o texto fala que Deus mandou seus anjos para consolar. Mas a aflição de Jesus era tão grande que ele chegou a orar dizendo: Senhor, se possível, tira isso de mim, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, era algo que causava dor mesmo, preocupação, angústia. Ele sabia o sofrimento que ia enfrentar. Não só o sofrimento físico como a gente pensa, mas o sofrimento de carregar os pecados da humanidade. E aí a gente vê ali ele buscando a presença de Deus. Aqui existem algumas lições fundamentais para a nossa vida. A primeira delas é que os planos de Deus às vezes nos trazem sofrimento, sim. O próprio Senhor Jesus enfrentou um tempo de dor, de sofrimento, que suou como se fosse gotas de sangue. Se você quer continuar servindo a Deus, entenda isso, que não vai ser sempre flores. Pelo contrário, para nós nos mantermos firmes nessa busca de Deus, nós vamos enfrentar muitas lutas, muitas dores, muitos sofrimentos. E como Jesus falou, às vezes vai dar vontade de querer parar, de sair, de desistir. Ele mesmo orou assim: se possível, passa de mim esse sofrimento. Mas ele sabia que o que importa era a vontade de Deus. Então a primeira lição é que nós vamos passar por aflição nesse mundo. E nós precisamos estar preparados para isso. As aflições não podem pegar a gente de surpresa. Não estou dizendo que elas são boas, mas que elas vão acontecer, vão. Segundo, como é que a gente fortalece a nossa fé para que a gente não caia em tentação, para que a gente não desista? É o que Jesus fez. E é o que ele pediu para os seus discípulos fazer. Oração. Mas não aquela oração caminhando na rua, como quando não tem nada para fazer. É a oração com hora marcada. É quando eu vou buscar a Deus. Então pense nisso. Se está difícil, se está doloroso, tenha tempos maiores de oração. Busque o Senhor. Aprenda com Jesus.
E ele aqui dá uma advertência bem interessante, que ele fala que a natureza humana é limitada, é fraca. O nosso sentimento, nossa vontade, a nossa vontade é fraca, irmão. Por isso que a gente precisa de disciplina na oração, na leitura da Bíblia. Porque, como a gente vê com os atletas, as pessoas, para poderem superar nas competições, o grande segredo é o treino. E na vida espiritual a gente tem que treinar também. A gente tem que praticar para a gente não esmorecer. Como é que está a tua vida de oração? Na boa, pensa nisso. Ah, mas tu sempre fala isso. Falo porque eu sei que muitas vezes eu tenho vontade de parar, imagina, e estou aqui na frente de uma rádio falando para tanta gente. Imagina aquelas pessoas que estão passando sofrimentos, estão começando a caminhada na fé agora. O grande segredo da vida cristã é o tempo que você passa em oração, de joelhos diante de Deus. E Jesus fala, vigiai e orai. Então o primeiro ponto é saber que nós vamos passar por dificuldade. Segundo, precisamos buscar Deus em oração. E o terceiro é que a gente precisa enfrentar a nossa condição humana. Os discípulos ali estavam dormindo. Muitas pessoas, quando falam de oração, já sentem sono só no ouvir falar de oração. Irmãos, isso não é algo que você não pode fazer, que tem que fazer. Você tem que fazer por causa do amor a Deus, por causa dessa realidade espiritual. Não é porque eu estou falando, é porque você tem que entender que essa é a comunicação sobrenatural que a gente tem com o Pai. É algo que transforma a tua vida quando tu pratica. E também a oração não é algo que vai surpreender a Deus, é algo que vai surpreender a você. Pois Deus sabe de todas as coisas. Então por que orar? Para moldar o nosso coração, para transformar nossas vidas, para nos dar disciplina, certeza de que Deus está ao nosso lado e nos preparar para o dia da aflição, para o dia das tentações, para os problemas que a gente enfrenta na vida. Então a terceira lição aqui que eu fico maravilhado quando Jesus fala, ele fala a partir da sua experiência. O Espírito está pronto, e ele era o próprio Deus encarnado. Mas ele falou de algo que a gente às vezes esquece. A nossa natureza humana, a nossa carne, irmão, ela é fraca, fraquíssima. Nós temos uma tendência a querer fazer o que não agrada a Deus. Nós temos um declínio ao pecado. Por isso que a gente tem que ficar atento. Um irmão essa semana falou um negócio muito interessante, que o pecado é como uma dependência química. Quem já passou por isso sabe, tem que tomar cuidado com o primeiro. É como um dependente de álcool, que ele não pode tomar nem um copinho do álcool, porque pode levar ele a cair em muitas coisas. Então quer dizer que eu não posso cometer nenhum pecadinho? Não, o segredo é a partir do momento que tu sentiu que errou com Deus, pecou, peça perdão. Tu não pode ficar vivendo em pecado, porque o pecado faz parte. Infelizmente, enquanto a gente viver nessa terra, a gente viver nesse corpo, nós vamos cometer esses erros. Agora, a gente não pode usar isso como pretexto para pecar o tempo todo. Então o grande segredo é pedir perdão imediatamente e se arrepender dele. E entender que a gente tem que estar lutando contra isso. E uma forma de fortalecer a nossa fé é a leitura da palavra, a vida em comunhão e um profundo tempo de oração. Amém, irmãos? Jesus aqui está se preparando para algo que marcou a história do mundo. E o jeito que ele fez isso, ele deixou para a gente na oração. Vigie, meu irmão, ore, porque nós queremos muita coisa, mas nem sempre a gente consegue, porque a nossa natureza é fraca. Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus eu quero pedir hoje, Senhor,
a tua intervenção sobre a vida daquele irmão que está levando uma vida com o Senhor de maneira negligente, Senhor. E eu estou falando, Pai, para o Senhor intervir naqueles que sabem que estão fazendo isso, Pai. Aqueles que têm consciência de que a vida que o Senhor nos chamou a viver é diferente, Pai. Oh Deus, dê forças ao meu irmão a enfrentar essas lutas, esses maus hábitos, Senhor, para viver em paz contigo, em paz realmente com a vida, Pai. Transforma a vida dele, Senhor. E levanta pessoas realmente comprometidas em levar a tua mensagem, em viver a tua mensagem, em ser um testemunho real do Senhor. Abençoa, Pai, e nos ajude a estar preparados para o teu retorno. Em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Irmão, esse espaço eu reservo para comunicar nossas atividades, o nosso trabalho. Eu gostaria de convidar os irmãos a participar da nossa escola de discípulos. Ah, mas eu sou de outra igreja. Venha fazer o curso de teologia com a gente. Venha aprender mais da palavra de Deus. Venha estar se aprimorando realmente no conhecimento bíblico. Porque Deus quer transformar esse mundo. E o jeito que Ele vai fazer isso é através da Bíblia. Os nossos cursos são segunda-feira na Igreja Batista de Forquilinhas, das 7 às 8, tem um curso básico de teologia, introdução. Das 8 às 9 tem as matérias que já está acontecendo. Então, e também na quinta-feira em Forquilinhas tem um curso de teologia. Se você quer aprender da Bíblia, se inscreva nesses cursos. E no Rio Tavares é toda terça-feira, a partir das 7 às 8 um curso, das 8 às 9 outro e das 9 às 10 nós temos a teologia. Tudo isso para ajudar os irmãos a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Outra questão, irmãos, é o nosso projeto Fé em Ação. Agora acabou nossos cobertores, né? E a gente precisa comprar mais cobertores, precisamos de mais roupas quentes para os nossos irmãos que são moradores de rua. Porque todo domingo às 18 horas nós fazemos um culto e levamos para esses irmãos alimento, que é sopa, comida, o que a gente consegue fazer. E roupa, cobertores, essas coisas assim. Se você quiser ajudar, contribuir, por favor, entre em contato com doações de roupa, de cobertores, o que você puder, para que a gente não pare com esse projeto, tá? E se você tem algum jeito de estar contribuindo também com os alimentos, entre em contato, tá? A gente tem feito muitas coisas, mas a gente precisa de ajuda, não só de alimento, de doação, mas de mão de obra mesmo, que possa estar indo junto, vir ajudar a fazer a sopa, estar junto nesse projeto, tá? Se você quer saber mais um pouco, entre em contato, que aí a gente consegue conversar um pouco mais com calma, explicando realmente o projeto Fé em Ação, ok? E eu agradeço a todos que têm ajudado, aqueles que têm contribuído com cesta básica, que a gente tem levado para famílias. Eu agradeço a Deus mesmo pela tua vida e pela tua contribuição. Continue orando por nós, continue orando por esse programa. E obrigado mesmo por vocês que têm ajudado, contribuído. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.